grande nome do forró brasileiro, Xande Avião, falou recentemente sobre o seu diagnóstico de psoríase, uma doença crônica que atinge a pele. E pela primeira vez, em 2023, considerada comum entre os brasileiros, a condição tem alguns sintomas característicos que podem causar estigmas nos pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase é uma doença de pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. Além disso, é cíclica, ou seja, apresenta sintomas que desaparecem, reaparecem periodicamente. E a gente vai saber sobre esse assunto. Nós convidamos para participar aqui do nosso Canal Saúde a dermatologista, a doutora Fernanda Aires. Seja bem-vinda ao nosso Canal Saúde. Muito obrigada, um prazer estar aqui com todos vocês. Olha, falando aqui sobre a psoríase, doutora Fernanda, ela é mais comum do que o que a gente imagina, né? Isso. É uma doença bem prevalente, bem comum, apesar de desconhecida principalmente pela população leiga, né? Mas nós dermatologistas atendemos quase que diariamente pacientes com esse tipo de queixa. É bem frequente. É bem frequente. Essa semana a gente teve aí o Xande Avião falando sobre o seu diagnóstico de psoríase. E quando a gente vê um artista falando sobre esse assunto, a gente começa a ver também as pessoas começando a perceber e ver que, de repente, ou talvez aquilo que vem acontecendo com você, talvez também possa levar a crer que seja uma psoríase, porque é impressionante. Quando você publiciza algum assunto, ele se torna mais público ainda, as pessoas começam a se preocupar mais. Você percebeu esse aumento de pessoas te procurando? Sim, com certeza. Porque, assim, os famosos, principalmente quando abordam esse tema, né, torna mais público, né? E aí, nesse momento, os pacientes, eles tanto procuram mais para ter o diagnóstico, tem uma lesão parecida, e aí vai buscar para ver se realmente tem esse diagnóstico ou não, tanto quanto em relação ao tratamento. Então, às vezes, o paciente buscou o tratamento, de repente não melhorou, não resolveu, ficou quieto e aí acabou tendo que conviver com aquela doença sem buscar um tratamento adequado. Porque, como você mencionou, ele não tem uma cura, é uma doença crônica. Mas existe hoje em dia uma possibilidade de tratamentos que tem como paciente melhorar a qualidade de vida e ficar sem lesões aparentes, né? A gente fala crônica porque pode ter esses períodos de melhora, de piora, mas o paciente ele pode conviver sem as lesões de pele. Então, por isso que é importante buscar o tratamento. Entendi. Tem vários famosos, inclusive, que têm a psoríase. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 3% da população mundial convive com a doença, que é crônica e não é contagiosa. Deste total, algumas personalidades famosas também já revelaram conviver com o diagnóstico. Kim Kardashian. Sim, exatamente. E aqui no Brasil, a Sabrina Sato, Kelly Key, todas essas já manifestaram publicamente, né? Já relataram conviver com a doença. Lógico, alguns em maior ou menor grau, tem pessoas que têm a psoríase mais localizada, tem outras pessoas que convivem com a psoríase mais sistêmica, e aí o tratamento vai variando de acordo, né, com cada tipo de paciente. Eu acho que eu já ouvi a Cyndi Lauper, Sim, que já tem também. A Cameron Diaz. Tem vários famosos. Vários famosos que têm a doença. E aí tem uma coisa que é muito interessante da gente falar aqui, essa questão do preconceito com a psoríase, né? Eu já trabalhei com uma pessoa que tinha psoríase, que tem psoríase, na verdade. E aí eu trabalhei durante 4 anos com ele recentemente, lá na Secretaria da Mulher. E ele era um dos motoristas. E sempre que eu falava com ele, o nome dele é Elton, aproveitar aqui para mandar um abraço, porque todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, chamava muito a atenção dele. E eu observava que tinha dias que eu via que o Elton ele estava com as manchas maiores. Mais visíveis, né? Tinha dias que eu via que as mãos dele estavam... E aí aquilo me chamava muito a atenção. E eu sempre conversava muito com ele, né, no carro, e ele falava: Carla, não é fácil viver com a psoríase. Primeiro, pela questão do preconceito.
E eu passei a conviver com ele e ver esse preconceito, inclusive de pessoas próximas, Sim. que falavam para mim, o que o seu motorista tem? Que ele tem a pele toda. Aí eu ficava muito assim abismada com o preconceito das pessoas e como as pessoas reagem Sim. a essa questão da psoríase. E eu me coloquei muito no lugar do Elton, né, do que ele passava. É muito difícil conviver com a psoríase. E quando você convive com alguém muito próximo a você, é que você vai ver realmente que não é fácil. E algumas situações, elas vão se manifestar em áreas que não dá para esconder, né? Quando é a área do corpo, que a pessoa se veste, se cobre mais, mas às vezes aparecem mãos, aparecem regiões de couro cabeludo, e tem pacientes que trabalham com o público, trabalham com as mãos e tá ali com as lesões. É tanto que é um dos critérios que a gente utiliza para escolher um tratamento sistêmico ou não, né? Um tratamento via oral ou injetável, é se isso afeta a qualidade de vida do paciente, porque tem pacientes que têm lesões no corpo todo, e que está bem, não quer tratar, ou então quer tratar só com medicação tópica, e tem outros que às vezes têm lesão única nas mãos, mas que afeta muito a qualidade de vida. E isso acaba às vezes piorando, porque se afeta a autoestima, gera um estresse, ansiedade, o estresse e a ansiedade a gente sabe que é um gatilho para desencadear a psoríase. É impressionante. Impressionante. E aí a gente já vive num mundo hoje em dia mais ansioso, mais estressante, ou seja, o índice, a prevalência acaba aumentando por conta disso. Não que aumentou o número de casos, mas de repente aqueles pacientes que já tinham predisposição, teve aquele gatilho que deflagra e aí acaba desencadeando mais. Ele dispara o sistema imunológico e vai aparecendo as lesões. E aí é importante lembrar que, às vezes, as lesões da psoríase, muitas vezes é característico nas lesões de pele, mas ela pode afetar também as articulações. Então, os pacientes podem ter o que a gente chama de artrite psoriásica. Então, sente dores nas juntas, isso acaba afetando, então dá outros sintomas. E quando ataca as articulações, é mandatório o tratamento sistêmico, porque do mesmo jeito que aquelas outras artrites reumatológicas podem causar deformidades, se a artrite psoriásica não for tratada, ela também pode gerar deformidades articulares nesses pacientes. Então, é importante a busca desse tratamento do diagnóstico para saber se tem só realmente na pele ou nas articulações por conta disso, por conta da escolha também do tratamento. É necessário, doutora, um tratamento paliativo? Paliativo no sentido de... Porque quando a gente fala em paliativo é quando a gente não está procurando melhorar. Então, por exemplo, se o paciente tem poucas lesões localizadas, né, não tem nenhuma alteração sistêmica e aquilo ali não atrapalha o dia a dia do paciente, o paciente pode. Tudo bem, inclusive, né? O sol é um dos tratamentos, a gente chama de fototerapia, que a gente usa cabines apropriadas. Então, aquele sol, principalmente controlado, ele faz bem as lesões de pele. Quando eu morava em São Paulo, que lá, principalmente tem períodos do ano que tem meses ensolarados, eu costumava ver psoríase muito mais graves do que eu vejo, por exemplo, aqui no Nordeste, em Teresina, né? Por conta mesmo da questão do sol. A gente sempre aconselha que não pode tomar aquele sol exagerado, porque se queima a pele, se machuca, se tem algum trauma, pode surgir lesão onde está. Mas quando você vai para a praia, para a piscina, pega aquele solzinho do dia a dia, isso faz bem, isso melhora a parte imunológica e faz parte do tratamento de psoríase. Então, quando a gente... tanto que é um dos primeiros passos do tratamento sistêmico é a fototerapia, que nós chamamos. Depois que a gente vai partir para os medicamentos orais, para os imunobiológicos, que hoje em dia está bem em alta, porque realmente veio revolucionar, principalmente os casos de psoríase mais grave, né? Então, existe, sim, essa opção. O paciente pode conviver com as lesões e não fazer tratamento. Tratamento de hidratação, né? E aí seria um paliativo. É como você disse, a psoríase, ela tem ali feito o diagnóstico, tem algumas pessoas que têm uma psoríase leve. Sim, leve, estável, que às vezes mesmo sem tratar acaba melhorando, ela consegue controlar de repente o fator desencadeante, o estresse, a ansiedade, melhorou aquilo ali, as lesões automaticamente acabam melhorando. E eu percebi lá na convivência com esse motorista, né, com o Elton, que o fator que fazia aumentar era o estresse, era um gatilho muito grande para ele. Às vezes eu até falava, Elton, procura uma psicóloga, faz um tratamento psicológico também, para poder amenizar um pouco, porque eu acho que essa questão do preconceito das pessoas, e ele se sentia muito incomodado, porque as lesões nele são muito aqui nas mãos, né? Então, eu percebia que tinha dias que ele estava, assim, bem estressado e acaba piorando. Boa parte dessas doenças consideradas
autoimunes, doenças que mexem com o sistema imunológico e que têm relação com o estresse, a gente busca, orienta o paciente a procurar esse tratamento psicológico, porque ajuda no tratamento e ajuda a conviver mesmo com a doença. Então, isso é muito importante, porque senão vira como se fosse um ciclo vicioso e aí acaba que não consegue fazer um resultado bom nesses casos, né? Quais são os sinais para se chegar ao diagnóstico da psoríase? São lesões. Ele geralmente se manifesta com lesões na pele, com a descamação, vermelhidão de descamação. Pode arder ou coçar. São muitas lesões ou poucas? Pode ser localizada ou só no couro cabeludo, ou só nas mãos, ou só nos pés, como pode dar no corpo todo, que é o que a gente chama de psoríase eritrodérmica, né? Então, existe realmente uma variabilidade muito grande em relação à apresentação da psoríase. Inclusive, quando é artrite psoriásica, ela pode se iniciar com sintomas articulares apenas. Na maioria das vezes, primeiro vem as lesões de pele, para depois apresentar os sintomas articulares, mas há casos que primeiro são sintomas de dor nas juntas, né, que são as artralgias, né, que são os sintomas articulares. Não é fácil, mas tem tratamento. Então, a gente fala isso de não ser fácil, porque só sabe quem tem na pele. Só sabe quem convive com a doença. Exatamente. Não adianta a gente vir aqui e falar, eu tenho psoríase, eu descobri, uma amiga tem, não, é difícil. Sim. Por quê? Porque são lesões na pele, mexe com a nossa autoestima, né? E as pessoas, infelizmente, e o que eu vejo muito, e principalmente hoje em tempos de redes sociais, as pessoas são muito julgadoras, doutora Fernanda. Demais. Elas julgam as outras pessoas sem nem saber, de fato, o que está acontecendo com ela. Ela nem sabe o que ela já está ali julgando aquela pessoa, ela já está fazendo o diagnóstico, ela já está falando várias coisas. Já está dando tratamento. Já está dando tratamento, ou às vezes até mesmo um parceiro, porque você tem ali um relacionamento e de repente você está bem. Por exemplo, se a gente falar da psoríase, assim, do nada ela aparece, né? Ela inicia do nada, quando você menos espera. A gente não tem como prever. Tanto que quando o paciente está bem controlado, até que a gente considera como PASI 100, né? Quando o paciente está sem lesões de pele nenhuma, a gente nunca dá alta para o paciente. A gente fala, você está bem, está sem lesões, mas se no momento que surgir alguma lesão, alguma coisa, aí marca o retorno, o acompanhamento, né? Não existe a dar alta para o paciente. A gente orienta porque ele sabe. Ele pode viver 2, 3, 4, 5, até 10 anos sem lesões nenhuma, mas de repente pode reativar o gatilho e começar a reaparecer. Inclusive as pessoas que vão ter a psoríase, que inicia ali aquele processo, que está no início, que não sabe o que é que tem. Exatamente. E às vezes ela não começa devagarinho. Às vezes não aparece, né? Não é aquele paciente que começou com a lesão e de repente espalhou pelo corpo todo. Não. Existem pacientes que já começam com o corpo todo de lesões. E quanto maior o número de lesões, maior a gravidade das lesões de psoríase, isso significa que está tendo mais inflamação no organismo. E aí vale uma coisa também que é muito importante lembrar, que a psoríase grave ela também está mais associada a fenômenos ateroscleróticos, a infarto agudo do miocárdio. Ela é considerada, inclusive, como parte de uma síndrome metabólica. A gente compara hoje uma psoríase grave com com o mesmo risco de um infarto, por exemplo, do que um paciente com diabetes tipo 2. Então, esse paciente ele precisa ser visto conjuntamente também para melhorar essa parte metabólica, porque senão vai ter outros tipos de consequências. Principalmente os pacientes com psoríase mais grave. A gente não fala em psoríase localizada, lesões localizadas, não. Mas quando tem lesões no corpo todo, significa que essa cascata inflamatória está mais generalizada e isso sim vai ter repercussão também nesses outros sistemas. Né? Tem cura? Não tem cura, né? Existe tratamento, por isso que a gente considera como doença crônica. Né? Então, existe o gatilho imunológico, os tratamentos eles servem para poder bloquear, para poder ver a chavezinha de onde é que desencadeou essa inflamação, e aí vai lá tentar desligar aquele gatilho. Então, existem várias medicações, cada medicação às vezes age num fator específico, né? E aí vai melhorando de acordo com o paciente, né? Então, ou seja, feito o diagnóstico, você vai ter que conviver com a doença para a vida toda e controlar. Né? Porque o importante é realmente você ter esse controle da doença e, inclusive, também
identificar o que é que está te dando o gatilho, o que é que está acontecendo, para as lesões virem com maior frequência, exatamente, inclusive a localização controlar delas, né, doutora? Até porque, apesar, existem os tratamentos como são crônicos, a gente usa o tratamento, usa um determinado tempo, controlou, para a gente conseguir até deixar o paciente sem algum tipo de medicamento, esses gatilhos eles têm que estar muito bem controlados, né? Porque senão, na hora que você tenta retirar a medicação, as lesões voltam, né? Então, tem pacientes que conseguem realmente ficar bem controlados, até mesmo sem medicamentos, depois que controla. Mas outros não, a gente precisa manter durante muito tempo. Os medicamentos, principalmente dos imunobiológicos, são medicações muito caras, mas que dá para conseguir pelo SUS, pelos planos de saúde, eles fornecem os principais tipos, então tem como tratar, né? Então, qualquer paciente consegue fazer o tratamento, desde que diagnosticado e avaliado, porque precisa a gente solicitar os exames para ver o perfil do paciente e estar escolhendo qual a medicação que vai ser utilizada. E isso muitos pacientes acabam perguntando também, vou ter condição de comprar, de fazer o tratamento? Então, tem condições sim. Mas aí, para isso, tem que ter o detalhamento, tem que ter o diagnóstico, né? Tem que passar pelo especialista, passar pelo dermatologista, fazer o diagnóstico, né? Para o diagnóstico de psoríase não precisa de biópsia de pele, mas, por exemplo, para receber algumas medicações, por questão burocrática mesmo, para comprovar a doença, a gente faz a biópsia de pele. E alguns casos mais atípicos a gente acaba fazendo, né? Mas o diagnóstico da psoríase, na maioria das vezes, é clínico, não tem necessidade de exame adicional nenhum. Mas em alguns casos a gente faz sim a biópsia de pele para comprovar, principalmente quando é para receber algum tipo de medicação, e nos casos atípicos, e uma série de exames laboratoriais para ver se tem algum tipo de, até mesmo tuberculose latente, para saber se o paciente vai poder tomar essas medicações ou não, porque precisa ser avaliado. Se o paciente, como é que está as taxas hepáticas dele, do fígado, taxa renal, porque aí, de acordo com o perfil daquele paciente, a gente consegue estar escolhendo qual a medicação que vai ser utilizada em cada caso. Ou seja, um paciente que ele tem a psoríase, ele pode ter algumas outras doenças ali também, associadas? Não por conta da psoríase, não por conta da psoríase, mas porque vai ter. A gente vive num país que é endêmico da tuberculose. Às vezes o paciente nunca teve, mas já conviveu, aí está ali a tuberculose latente. Isso aconteceu comigo, inclusive. Meu pai teve câncer, sim. Eu passei mais de um mês praticamente morando dentro de uma UTI com ele. Sim. E aí, poucos dias depois, eu comecei a sentir uma dor muito forte nos meus olhos. Fui ao oftalmologista, passaram ali um colírio para mim, mas era uma dor tão grande, doutora Fernanda, que eu disse, meu Deus, que dor é essa? E até que eu cheguei ao doutor Técio Rezende, e ele foi e fez o diagnóstico da uveíte. E eu não sabia o que era isso. E o que é a uveíte? É uma inflamação da úvea, né, dos olhos, mostrando que você tem alguma doença autoimune. E aí eu me desesperei, porque eu fiz para mais de 50 tipos de exame para poder descobrir que doença autoimune era essa que eu estava tendo, para poder apresentar a uveíte. Tanto que eu já sou operada de catarata. Algumas pessoas até perguntam, Carla, e esse brilhinho que você tem no seu olho? É porque eu tive a catarata por conta da tuberculose. E aí, por incrível que pareça, o último exame que eu fiz foi o exame do PPD. Que é um dos que a gente solicita. Pronto, foi o último exame que eu fiz. Então, esse exame você coloca aqui na pele e vai para casa. Isso. E aí é de 0 a 10. Isso. O meu estava 10. Ou seja, eu estava com tuberculose. Latente, que a gente chama, né? Aí eu não estava, por exemplo, eu não estava com a doença da tuberculose, né? Tipo assim, com nenhum sinal. Por exemplo, eu não tinha tosse, eu não tinha nada no pulmão. O que aconteceu? Eu tive o bacilo, estava ali latente no meu corpo e por algum motivo... que eu não sei, talvez até mesmo no hospital imunológica, e às vezes a sua imunidade pelo estresse mesmo cai, do meu pai, e reativa. Eu dentro de um ambiente de UTI, é muito comum acontecer isso, né? E aí foi do meu olho. Então, meu olho foi o quê? A porta de entrada para a tuberculose. Tanto que eu não precisei fazer o tratamento completo, eu só passei por 3 tipos de medicamentos,
que eu fiz aí durante 6 meses, e a gente vai fazendo aquele controle, porque uma vez que você tem um contato com o bacilo, Isso. ele pode reativar. Quando o paciente tem um PPD positivo, ele não é contraindicado a utilizar os imunobiológicos. Por exemplo, você faz o tratamento de quimioprofilaxia, que a gente chama, né? Que é esse tratamento de 6 meses, iniciou o tratamento, já pode iniciar o imunobiológico. Não pode começar o imunobiológico sendo PPD reagente, porque aí corre o risco de reativar a tuberculose. E essa questão inflamatória é bem interessante, porque aí a psoríase está relacionada com outras doenças inflamatórias, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn. E é tanto que quando o paciente tem essa associação, a gente acaba escolhendo imunobiológicos que vai tratar as duas condições. Então, existem pacientes que têm psoríase e doença de Crohn. Então, ao invés de pegar um imunobiológico que ataque só a interleucina 23, que está mais associada, de repente, à psoríase, a gente pega um que vai estar relacionado com os dois mediadores das duas doenças. Então, uma medicação vai estar tratando aquela inflamação que está associada. Entendeu? E é impressionante, falando aí da questão da tuberculose, é mais comum do que se imagina pessoas que têm ali a tuberculose, a gente vive num país endêmico, né? Então, por isso que é mandatório a gente fazer essa pesquisa nos pacientes que vão ser submetidos a tratamentos imunobiológicos de um modo geral, justamente para ter o controle desses casos. Passei 6 meses tomando aqueles 3 medicamentos por dia, não podia faltar nem um dia. Tem que tomar todos os dias, mas depois que eu fiz o tratamento com o doutor Antônio de Deus, que é pneumologista, então foram 6 meses, e depois ele disse, não, Carlinha, não precisa mais tomar nada, tá tudo bem, nunca mais eu tive nada, isso já tem 13 anos, acho que já tem aí 13 anos. Mas são coisas que acontecem na vida da gente. Porque às vezes a pessoa entra em contato, né, com bacilo e não desenvolve a doença. É isso, pronto. Aí fica lá como se fosse dormente, latente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tive contato com o vírus, mas não desenvolvi a doença. Exatamente. Né? E aí, no momento que a imunidade caiu, ele, de repente, pode reativar. Ele reativou. E é muito comum, e é mais comum do que vocês imaginam. Inclusive, vou falar sobre esse assunto, vou trazer aqui um pneumologista para a gente estar falando sobre tuberculose, porque é super importante. A gente acha que é uma doença do passado e tudo, e realmente não é. E não é. Porque, assim, no passado, era uma gravidade maior, porque, às vezes, o tratamento era mais complicado e tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai e trata de tudo, como toda doença, né? Desde que o diagnóstico seja feito precocemente, né? E seja iniciado o tratamento. Então, inclusive, quando a tuberculose, quando teve aí a tuberculose, muitas pessoas vieram a óbito, né? Por conta da tuberculose. Hoje, várias pessoas convivem, né? Igual o HIV também, né? Porque hoje em dia é considerado mais uma doença crônica. Crônica. Né? Por conta das medicações disponíveis, né? Exatamente. E a psoríase? A própria psoríase. Hoje em dia, os imunológicos, eles chegaram com um controle bem maior. A gente era mais limitado antes, né? Para tratar esses pacientes. Então, às vezes, a gente chegava num patamar que a gente não conseguia mais evoluir. Até porque as medicações, principalmente as medicações como são usadas a longo prazo, metotrexato, ciclosporina, né, a citrestina, são medicações que, cronicamente, se não for bem indicada, eles também têm os efeitos colaterais das medicações. Então, tudo isso é pesado na hora de escolher, né, o tratamento. Nenhuma medicação é isenta de efeito colateral. Né? Então, coça muito, doutora? Alguns pacientes. Né? Não. O prurido, a coceira, não é uma queixa típica das lesões de psoríase, não. Mas é comum os pacientes relatarem, mas não é que seja uma coceira irritante, muito intensa, não. Mas elas podem coçar e arder. Entendi. Porque falando ainda sobre essa questão de doenças na pele, tem algumas doenças que apresentam ali lesões na pele que não seja propriamente a psoríase, mas que coçam muito. A coceira geralmente é com outros tipos de... Por exemplo, a dermatite atópica, o eczema, obrigatoriamente está relacionada com a coceira, com o prurido. A psoríase não. A psoríase ela pode coçar, mas se o paciente estiver com a lesão que não coça, isso não afasta o diagnóstico. É o contrário da dermatite atópica. A dermatite atópica, necessariamente, a lesão coça. Então, é uma lesão que realmente, que coça bastante, que coça que pode realmente ferir. A psoríase, ela tem uma intensidade variável de coceira, mas não é característico, não. E aqui eu chamo a atenção de você que está acompanhando aqui o nosso podcast. Qualquer manchinha na tua pele, qualquer sinal, qualquer coisa que você está vendo ali, que apareceu...
está aparecendo, não está cicatrizando, você precisa procurar um dermatologista. Sim. Inclusive, chamar a atenção aqui sobre o câncer de pele, que é o câncer que mais mata no mundo, né, doutora? Na verdade, é o câncer mais frequente. Mais frequente, o câncer de pele é o mais frequente. O que mais mata dentre deles, que é o melanoma, graças a Deus é o menos comum entre os principais, né? Então, o mais comum, que é o basocelular, ele não chega a matar tanto, mas ele é bem prevalente, né? Então, aí precisa realmente desse alerta, porque é muito frequente, principalmente no nosso meio, que o sol, né, que é o principal fator associado, está aqui dia e noite quase, né? A gente mora num país tropical, extremamente quente, abençoado por Deus. E é impressionante como as pessoas, porque e é outro fator, porque, por exemplo, o sol, ele faz bem para quem tem psoríase, né? Mas a gente sempre fala, aquele sol controlado, nada de exagerar, porque senão quando for mais na frente pode ter um câncer de pele, né? Tudo é questão de relação benefício, né? E malefício. Né? Então, mas a divulgação dos meios, a importância da questão de câncer de pele, de proteção solar, a gente percebe anualmente que os pacientes, que as pessoas, elas estão tendo mais noção da relação do sol com o câncer de pele, mas que o índice de casos novos ainda não está diminuindo. Ou seja, as pessoas sabem que o sol provoca o câncer de pele, mas ainda não estão buscando meios de se proteger adequadamente. Então, eles ainda se expõem. E tem muito, doutora Fernanda, inclusive eu já falei aqui no nosso podcast, essa questão das pessoas, por exemplo, o protetor solar. Sim. Usa no rosto, mas não usa no corpo. Aí acha que está super protegido. Protegeu ali ou usa e não reaplica. Ou não reaplica. Tem que reaplicar a cada 3 horas, Isso. né? Dependendo da situação, principalmente se for situação que vai suar muito e tudo, a gente fala até de 2 em 2 horas, dependendo da situação. Se está na praia, que está diretamente exposto ao sol, aí mergulha no mar, mergulha na piscina, está suando, né, está fazendo atividade física, aí tem que ter uma reaplicação maior. A gente está aqui, sei lá, no estúdio, tá totalmente, porque a gente fala assim, lugar de sombra é lugar que a gente não vê o céu. Então, se está num lugar totalmente fechado de sombra, aí você consegue dar um intervalo maior, não precisa estar de 2 em 2 horas, né? Aqui é questão de luz visível, aí é mais para quem tem melasma, outras coisas, mas não diretamente em relação à questão do câncer de pele, propriamente dito. E ali quem tem a psoríase tem essas lesões para passar o protetor solar, o protetor solar é específico? Não tem um específico, não. A gente pode usar de acordo com o paciente. Líquido. Lógico. Às vezes, quando a escama está muito grossa, porque as lesões de psoríase, elas podem ficar infiltradas, né? Elas podem ficar mais grossas. E a escama também. É tanto que às vezes fica até meio que prateada, né? Então, aí esses geralmente a gente aconselha mais a usar o spray, ou mais cremoso, porque a própria hidratação, ela melhora as lesões. Então, os hábitos do dia a dia que a gente pede para o paciente é manter a pele hidratada, pode pegar um pouco de sol, evitar coçar a pele. Então, por exemplo, se a pele está ressecada, ele vai coçar, ele vai machucar, então tem mais tendência a desencadear as lesões. Então, a própria hidratação, então um protetor solar que tem esse potencial mais hidratante, para eles acaba sendo mais adequados. Mas não costuma existir um específico, não. Para finalizar, doutora Fernanda, você falou aí sobre hidratante. Sim. Eu acho que eu li esses dias um artigo falando sobre hidratantes coloridos, que o preferencial... Os melhores hidratantes são os que possuem na sua composição a ureia e os brancos. É isso mesmo? Depende muito do objetivo do paciente. Né? Por exemplo, pacientes que são atópicos. Então, aí a gente precisa repor. A questão do colorido é porque, na maioria das vezes, vai ter algum tipo de corante para esses pacientes que têm a pele mais ressecada, ou seja, que precisam de uma hidratação maior, eles têm uma chance maior de ter irritações, de dermatites. A gente está falando aqui não da hidratação natural do dia a dia, que a gente toma aquele banho maravilhoso, você passa aquele hidratante e tal. Estou falando de pacientes que têm ali a psoríase ou que tem algum tipo de doença de pele. Que precisa de repor. Tanto que a maioria desses hidratantes mais, que a gente fala, mais humectantes, mais realmente... mais de tratamento, geralmente eles não têm cheiro, ou tem um cheirinho até... Aí eu até falo, quer usar o hidratante cheiroso? Usa ele e depois passa o cheirosinho por cima. Porque aqueles realmente... Eles são mais caros também, né, doutora? Costumam ser, porque costuma ter uma tecnologia mais específica, né? Costuma ter substâncias mais específicas, mas esses são os mais adequados, né? Que são esses hidratantes que a gente considera de tratamento, né? Não é só de perfumaria, né? Não é só de manter é só de estar cheiroso. Não é só de estar cheiroso. Aí, se quiser, usa os dois. Mas o paciente que tem a pele ressecada, ele tem mais tendência a ter dermatites, de um modo geral. Então,
Por mais que use esses mais cheirosos por cima, tem que ter cuidado para, de repente, não estar desencadeando algum tipo de dermatite. Hidratante tem que se passar todo dia, doutora, assim como protetor solar? Tem. Porque precisa repor. Se você usa sabonete, né? Aquele sabonete, você está fazendo um tipo de abrasão na pele, dependendo principalmente do tipo de sabonete. Aqueles sabonetes antissépticos, principalmente, eles agridem bastante a pele. Então, lógico que vai depender do tipo de pele. O paciente que tem a pele mais oleosa, digamos, não vai ter tanta necessidade de estar repondo. Mas o paciente que tem a pele seca, ele tem que ter cuidado tanto com o tipo de sabonete que utiliza, quanto para repor, né, aquilo que está perdendo. Então, ele precisa usar a hidratação, principalmente após o banho, que é o melhor horário. Porque a pele está úmida, com a pele úmida, que aí com a pele úmida ele consegue absorver melhor. Então, estou fazendo correto. Doutora Fernanda Aires, muito obrigada pela entrevista. Imagina. Foi maravilhoso tê-la aqui com a gente no Prazer programa. é meu. Viu? Volte sempre. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio falando hoje sobre psoríase com a doutora Fernanda Aires, dermatologista. Até o próximo.